Vamos lá, seguindo com o Pan News Curitiba, 10 horas 37 minutos. Olha, a capital pode mudar uma das regras mais conhecidas no transporte coletivo, os assentos preferenciais. Um projeto em análise na Câmara propõe que todos os lugares dos ônibus passem a ser prioritários para idosos, gestantes, pessoas com deficiência, pessoas acima do peso, consideradas obesas, com mobilidade reduzida, lactantes e pessoas com autismo. Olha, a proposta de autoria da vereadora Wanda de Assis, do PT, quer transformar o ato de ceder o lugar, que hoje é visto como gentileza, em um dever cívico e legal. Mas a ideia divide opiniões. Enquanto os defensores afirmam que o projeto estimula empatia e respeito, críticos argumentam que essa medida na prática é ineficaz e pode gerar conflitos e até uma eventual insegurança jurídica. Vamos debater esse assunto, por isso recebemos aqui no estúdio a vereadora autora do projeto, Wanda de Assis, do PT. Vereadora, bom dia, bem-vinda. Bom dia João, bom dia Ana, bom dia vereador Rodrigo, bom dia os ouvintes, os trabalhadores da rádio, bom dia. E quero agradecer também a participação do vereador Rodrigo Marcial, do Partido Novo, que também está aqui com a gente para poder se manifestar com relação a esse assunto. Vereador, bom dia também. Bom dia, João, sempre um prazer estar aqui contigo, com a Ana, com a nossa vereadora também lá da Câmara Municipal, para falar um pouco desse projeto, mais um projeto apresentado, um bom projeto apresentado na Câmara, embora a gente não concorde, seja no aspecto formal, seja no aspecto material do projeto. Tá certo. Bom, iniciando, vereadora, para entender, eu quero saber da senhora, após o protocolo desse projeto, uma enxurrada de críticas, como a senhora reage a elas, e em especial defendendo o posicionamento com relação a esse projeto. Então, o nosso projeto ele foi apresentado a partir de demandas da população com deficiência em Curitiba. Então, o nosso papel é representar a demanda das pessoas que mais precisam. Ok, esse é o sentido. O projeto é lindo, ele fala de solidariedade, de sensibilidade, e já existem muitas pessoas que usam o transporte público em Curitiba que praticam essa solidariedade, esse acolhimento, essa inclusão. Mas a população com deficiência relata que ainda são vítimas de muitos constrangimentos, de discriminação, e o projeto diz sobre isso. Ele é para incluir as pessoas de fato, garantindo que elas não se sujeitem a esse tipo de constrangimento. E quando, para minha surpresa, isso veio para as redes, para a imprensa, e houve muitos comentários de trabalhadores se sentindo prejudicados, logo eu entendi que o que nós precisamos discutir em Curitiba é sobre o direito ao transporte. Eu penso que o trabalhador que está reclamando que ele tem o direito de sair de casa e andar até o seu trabalho sentado, ele está correto. Eu também defendo isso. E é por isso que nossa luta é por um transporte público, gratuito e de qualidade. Essa luta é de toda a população. E os trabalhadores que nesse momento não compreenderam a grandeza e a importância desse projeto, não tiveram ainda essa sensibilidade com a população com deficiência, acho que precisa ser sensibilizada, precisa ser informada de que o projeto ele trata de assentos preferenciais, não são exclusivos. Então, quando o trabalhador entrar no ônibus, ele também pode sentar em qualquer banco. A questão é que se tiver um trabalhador que não tem a barreira de nenhuma deficiência e chegar um que tem a deficiência, ele deve ceder. Isso é uma política de inclusão. E nós somos uma cidade que se defende, que se apresenta como inclusiva e do cuidado. Inclusive, essa gestão tratou disso na campanha toda. Em todos os projetos que o prefeito apresenta, ele fala: nós somos uma cidade inclusiva e que cuida. Cuidar é garantir que as pessoas se sintam bem onde esteja. A pessoa com deficiência, ela não... eu fico pensando qualquer um de nós, se nós cederíamos. Eu cederia, acredito que vocês também. E a pessoa com deficiência, ela precisa passar por um constrangimento daqueles que não vão ceder. Então, é sobre isso o projeto. Então, nós estamos no ano da renovação do contrato do transporte público em Curitiba. Acho que está mais do que na hora de a gente defender. O trabalhador tem o direito de andar sentado. Tem a maioria das linhas, são pouquíssimas linhas em bairros de ricos que os ônibus têm assento para todas as pessoas. As demais linhas, vocês podem observar, elas andam com pessoas em pé. Não está certo, ou tá? Nós não podemos andar sem cinto, nós não podemos superlotação no carro, e o transporte público pode parecer uma lata de sardinha.
Isso está errado. Então, acho que é a hora da gente mudar. E o trabalhador que hoje está contra esse projeto nosso, talvez não esteja entendendo que é um projeto que trata de uma inclusão, de um respeito. Pode ser ele amanhã. Hoje eu sei que eu estou sem uma barreira para deslocamento. Amanhã eu possa ter, como eu tive em 2018. Desculpa, só concluir. Eu fiquei 3 meses usando muleta, e quando eu entrava no ônibus, as pessoas cediam assento, me acolhiam. Mas, infelizmente, essa não é a realidade para todas as pessoas com deficiência. Então, o projeto é nesse sentido, e é meu papel de vereadora, é o papel da gestão pública, utilizar o Estado para garantir acesso, direito e igualdade, superar diferenças. É isso. Bom, o vereador Rodrigo Marcial também aqui com a gente, do Partido Novo, vereador que inclusive já deixou muito claro na sua fala, tem um posicionamento bem crítico em relação a essa proposta. Então, queria entender, né, um pouco do senhor, o porquê, né, que problemas o senhor enxerga nesse projeto. É importante destacar que, evidentemente, eu não sou contrário a uma pessoa que está saudável, que está descansada, seja no início ou no final do dia de trabalho dela, abrir o seu espaço, a sua cadeira, para que uma outra pessoa, e não apenas a pessoa com deficiência, porque mesmo no projeto da vereadora Wanda, a gente já tem a previsão de pessoas idosas, de pessoas gestantes, acompanhadas por crianças de colo, elas também teriam essa possibilidade em quaisquer das cadeiras do transporte público coletivo. É evidente que a gente busca solidariedade. Só que nós não temos solidariedade quando uma conduta é criminalizada, quando uma conduta é obrigatória, quando você torna esta necessidade de sair daquela cadeira algo passível de você ser multado. E não é apenas a questão da própria matéria que a gente está discutindo, é a questão da forma como foi feita. Este projeto, na verdade, ele não pode se tornar lei nessa legislatura. A vereadora Wanda sabe bem disso, que ele foi barrado por uma questão de inconstitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu faço parte. E ele foi barrado, a justificativa que foi dada é porque já existe um outro projeto de teor parecido com esse, de iniciativa do vereador Jasson Goulart, que trata não da obrigatoriedade desses assentos serem concedidos para pessoas que se qualificam nesses critérios de maior necessidade, mas da prefeitura fazer uma campanha para conscientização das pessoas que já usam transporte público coletivo. Eu gosto de falar que não existe a possibilidade de ser virtuoso, não existe a possibilidade da virtude sem a liberdade. E nós estamos falando aqui de uma situação em que todos os assentos desse transporte público coletivo passariam a ser obrigatoriamente cedidos para as pessoas que têm uma dessas situações. E ocorre que, se você parar para pensar num estacionamento, por exemplo, imagine que todas as vagas do estacionamento fossem destinadas para pessoas que têm necessidades especiais. É uma situação confusa. E pior, imagine agora que a prefeitura, por que é inconstitucional? Porque a prefeitura vai ter que, neste caso, executar de uma forma diferente o seu trabalho. E a gente considera que aqueles projetos de lei que definem a forma como a prefeitura executa o seu serviço são inconstitucionais. Portanto, se você quer mudar na forma como o serviço público está sendo gerido, você tem que ser eleito para o Poder Executivo, não para o Poder Legislativo. Então, diante disso, a gente entendeu pela inconstitucionalidade, e ainda que fosse declarado constitucional, ainda que ele viesse no futuro para o plenário para ser discutido, ainda assim eu teria um posicionamento contrário pelos argumentos que eu acabei de expor, por conta justamente de todo o aparato técnico. Imagine a necessidade de contratação de fiscais de ônibus e, no final das contas, quem paga a conta? Quem paga a conta é o cidadão, que além de tudo vai ter agora que também custear essas pessoas para fiscalizar se eu estou sendo correto ou não, se uma pessoa está sendo correta ou não em abrir espaço para aquele que precisa. Ou seja, moral da história, sou favorável sim à conscientização, sou favorável a que as pessoas tenham o cuidado com os outros, que tenham solidariedade, mas não existe solidariedade, como eu disse, colocada goela abaixo numa pessoa. Vereadora, o problema está, de repente, foi no exclusivo, no preferencial? A senhora imagina que as pessoas não conseguiram compreender a mensagem ou a ideia do projeto? E até já pegando um gancho também, um complemento para ter na sua resposta, o vereador falou da questão de fiscalizar e tudo mais. Até queria entender a viabilidade de uma cobrança dessa, né, num ônibus. Como seria fiscalizado esse tipo de atitude dentro de um ônibus, até pra gente entender o que você pensa, né, diante disso, como seria executado isso? Sim, eu acho que é muito importante a população saber, primeiro, que esse projeto, ele
Já existem outras cidades, Florianópolis, Minas Gerais, Rio de Janeiro, capitais já possuem esse projeto e outras cidades do Brasil provavelmente também já tenha. Então, eu não vejo dificuldade na aplicação, sabia? Eu vejo a cidade aderindo a isso facilmente. Eu acho muito simples e penso mais que meu projeto com o do Jason Goulart, eles se complementam. Então, nós teremos a frota modificada e a campanha estabelecida, como deve acontecer com todas as políticas públicas. Houve uma mudança, houve uma inovação, uma política nova, tem que ter a campanha de sensibilização, de informação. É papel do município fazer isso. Também eu discordo que se eu quiser propor uma proposta dessa magnitude, eu tenho que ir para o executivo. Não, isso é papel de vereador. Eu quero até contar para vocês, os ouvintes, que vários vereadores na Câmara têm projetos que versam sobre o direito da população com deficiência. Por exemplo, fui relatora de um projeto que defende a isenção, a gratuidade para estacionamento de pessoas com deficiência. Então, isso vai representar para os cofres públicos 4 milhões. Eu votei favorável, minha relatoria foi favorável, meu voto é favorável. O que eu distingui nessa proposta é que esse recurso deveria sair do fundo de mobilidade e não do fundo da assistência. Porque a proposta vinha para tirar do fundo da assistência. E a assistência já tem um grande investimento no atendimento à população com deficiência. Tem uma outra proposta que é de estar livre para idosos, separou os públicos. Então, nós temos na Câmara vários vereadores que falam sobre atendimento à pessoa com deficiência, está tudo certo. Aí quando uma vereadora, faz uma proposta que seria uma mudança muito radical na mobilidade urbana, eu não sou da base do prefeito, meu projeto não é considerado. Mas eu penso muito que pode. E ele não está impedido ainda. Nós temos 2 formas de recuperar esse projeto. Um é no ano que vem retomar, que aí na próxima sessão legislativa eu posso retomar o mesmo projeto, ou agora eu posso, em diálogo com os vereadores, conseguir maioria. Então poderia voltar também. Eu poderia também ter recorrido a recuperação desse projeto 5 dias após o arquivamento, que eu não me dei conta que tinha sido arquivado. Então, eu perdi o prazo de 5 dias. Agora, eu posso, por essa forma, inclusive, vou pedir a ajuda do vereador Rodrigo para me ajudar a retomar esse projeto. Por quê? Acho que agora é hora da gente discutir isso com a população, ganhar a população de Curitiba para ser sensível. E eu não quero ter problema de transporte nem para mim, nem para nenhum trabalhador. Eu penso que nós temos que mudar a qualidade do transporte em Curitiba. Nós estamos usando muito aplicativo, estamos andando em muitas pessoas de carro próprio, quando na verdade se tivéssemos um transporte de qualidade, teríamos menos carros nas ruas. E é essa a nossa intenção, nós temos que diminuir os carros nas ruas e melhorar o transporte público. Isso é política de mobilidade urbana responsável, como diz Curitiba que quer fazer. Não ter um projeto que hoje, o nosso próximo contrato de ônibus do transporte público em Curitiba, ele está sendo construído mais com os empresários, ou quer dizer, somente com os empresários, sem ouvir a população. Então, nós vamos de novo ter um contrato que não vai responder à demanda da população, por mais ônibus, por gratuidade, que seja transparente a contratação. Eu acho que o problema é esse. Toda a população de Curitiba pode agora se preocupar com garantir transporte público de qualidade e não achar que a pessoa com deficiência é seu adversário, é seu inimigo, ou é pessoa que devia ficar em casa. Os comentários, vocês puderam ver, eu não desejo que as pessoas fiquem lendo todos os comentários, mas nós que estamos aí investigando, a gente tem que ler alguns para a gente entender quais são os sentimentos manifestos. É assim: eu não vou dar meu banco para quem devia estar em casa, eu não vou dar meu assento para quem não precisaria ter saído de casa. Então nós temos algumas pessoas aqui na cidade, que não são todas, com certeza não são todas, dizendo que pessoa com deficiência, pessoa obesa, pessoa com baixa mobilidade, pessoa com filho autista, não deva andar na cidade, não deva andar no ônibus. É que aí realmente já entra num campo de falta de respeito, bom senso, né? Até aproveito para trazer o vereador Rodrigo também para essa parte da conversa. Entrando nesse campo do bom senso, do respeito, que eu acredito que seja buscado inclusive com campanhas publicitárias, com divulgação também, como o senhor mencionou. Mas além disso, visto que temos fatos aqui, a vereadora diz que realmente recebeu relatos aí de pessoas com deficiência que não conseguem ter esse direito garantido dentro do transporte coletivo.
só campanha publicitária resolve o que é realmente é uma linha meio tênue, né? A gente falar de exigir bom senso da população, enfim, é o mínimo. É como se a gente tivesse, enfim, a gente está dentro de um ônibus, só alguns precisam ser preenchidos pelas pessoas, pelos grupos prioritários, aí você não tá fora dessa cadeira prioritária e você faz questão de que a pessoa não sente porque a cadeira é minha. Mas enfim, como garantir isso? Não só com a campanha publicitária, que a gente vê que muitas vezes não dá em nada, vereador. E não tem previsão de multa, Ana, gostaria de dizer, não tem previsão de multa. Não tem como garantir. Esse é o desafio de viver numa sociedade livre. Esse é o desafio de viver num país em que as pessoas têm a liberdade de fazer suas escolhas. A garantia absoluta de que todos serão razoáveis o tempo inteiro é impossível. Só que a pergunta não é essa. A pergunta é o que é o ideal. Veja, a gente vive numa cidade, Ana, maravilhosa. Eu estive no Rio de Janeiro nesse final de semana e a vereadora citou como um exemplo de cidade em que existe um projeto do executivo, inclusive é um decreto, que, veja, portanto, lá constitucional a normativa, e ainda assim eu sou contrário a ela, que prevê uma multa para a pessoa. Então, porventura, no Rio, que está na justificativa do teu projeto de lei, vereadora. Mas nós vamos usar o Rio de Janeiro como parâmetro de transporte público coletivo, de transporte, na verdade, de uma forma geral. Felizmente, na cidade de Curitiba, por regra, quando você vai num terminal, quando você vai num ponto de ônibus, você vê filas se formando. É porque tem uma lei falando para as pessoas fazerem isso? Não. Porque faz parte da nossa cultura. E a gente tem que estimular essa cultura a todo custo. A gente tem que ter, sim, pressão popular. Tem que olhar com cara feia. Tem que vir uma pessoa, abordar aquela pessoa e falar: com licença, senhor. O senhor não vai se levantar para essa senhora que está, como você falou, que felizmente aconteceu contigo várias vezes, né, Wanda? Quando estava com a muleta. Graças a Deus, e que continue sempre assim a nossa cidade. Mas e se tem uma pessoa que não se levanta, tem que ser parte, sim. Aí o curitibano tem que sair do seu campo de conforto, da sua zona de conforto, se aproximar daquela pessoa e falar: com licença, senhor, o senhor não vai se levantar para essa senhora que está com uma muleta, essa senhora que está grávida, desse rapaz aqui que tem uma deficiência física. Faz parte do trabalho de cada cidadão exercer a sua cidadania, exigir que isso seja feito. E daí a pergunta vem, eu falo inconstitucionalidade, palavra difícil, poxa, termo técnico, jurídico, que tem lá, quem está lá na CCJ, mas na prática o que isso quer dizer? Não é inconstitucional. Quer dizer que o executivo não é só a lei passar, não é só ter mais uma lei, assim como nós temos hoje mais de 500 projetos de lei só nessa sessão legislativa. Não é só ter mais uma lei. A partir daquela lei, a gente vai ter que ter uma pessoa disponível, seja da prefeitura, seja da empresa contratada, e se for da empresa contratada, isso impacta num custo. Se tem esse custo, vai ser repassado para quem? Para quem vai usar o transporte público. E se não for da empresa, vai ser da prefeitura, que vai aumentar imposto. Não tem que Ou seja, tudo tem custo. Não existe almoço grátis. E quem vai ter que coordenar esses esforços para fiscalizar a população, para fiscalizar se essa lei está sendo cumprida, vai ter que ser o setor público, em última análise, em qualquer que seja o cenário. E o que eu estou dizendo é, eu prefiro ter uma população educada, uma população que voluntariamente decide ser correta, não sujar a nossa cidade, não ficar numa cadeira que não é dela. E é claro que existem casos limítrofes. Eu lembro quando viajei com a minha esposa no início da gravidez, que a gente não pegava a filha prioritária porque ela estava no início da gravidez. Ela não estava se sentindo indisposta naquela oportunidade. A gente sentiu que não precisava ir na fila prioritária, embora fosse nosso direito. Quantas vezes a gente vê isso acontecendo em filas prioritárias de pessoas que estão limítrofes na sua idade ou são acompanhadas de toda uma família e, infelizmente, porventura o idoso, ao invés de apenas ele colher o benefício, toda a família dele colhe também. Veja, quando não tem educação, quando não tem cultura, a lei sequer importa. E não é um cacetete do guarda municipal, não é uma multa estipulada pela prefeitura que vai mudar isso. Então, se a gente quer mudança, se a gente quer transformação, se a gente quer melhorar a situação na nossa cidade, a gente tem que valorizar aquilo que a gente já tem, que é a tradição, é manter, como eu disse, a cidade limpa. Eu fui a Recife no ano passado e eu sempre ouvi que Curitiba era muito limpa, e curitibano, a gente começa a reclamar de tudo, né? Mas eu fui para Recife e vi, meu Deus, é verdade. Meu amigo recifense que veio a Curitiba falou: não, poxa, na cidade de vocês eu posso fritar ovo na calçada.
É o que não dá, né? Porque é muito frio. Mas o fato é isso que eu quero valorizar. A liberdade de ser virtuoso. A liberdade de você ser solidário. A liberdade de ajudar o próximo, não porque tem uma lei, uma arma que aponta para você, mas porque você se preocupa com a outra pessoa de fato. Vereadora, bom, quero também deixar o espaço para a senhora contrapor, né, o seu colega, e entendendo de fato qual deve ser o posicionamento, visto que deste ano, né, as coisas já estão encaminhadas, a senhora pretende retomá-lo no ano que vem, entende que algumas conversas ou essa sensibilização ela é necessária e suficiente para que de fato esse projeto possa ressurgir no próximo ano? Então, eu quero primeiro dizer para a população que está ouvindo, o projeto não prevê multa, não existe essa demanda de fiscalização, mas para toda a população eu quero dizer que ainda que nós tivéssemos que investir em garantia de direito para pessoas vulneráveis, é papel do poder público, é para isso que existem governos, é esse o papel do Estado. Então, nós não vamos criar uma cultura sem incentivá-la, sem promovê-la, e a lei é uma forma de criar cultura. Então, olhem para essa lei como um incentivo a uma cultura de acolhimento, de cuidado, de solidariedade. E investimento público para quem precisa. Eu defendo políticas. Todos os meus projetos versam sobre o direito de pessoas vulneráveis. Eu acho isso o meu papel, é para isso que eu fui eleita. Então, eu poderia deixar esse projeto para retomar no ano que vem, mas eu vou retomar esse ano ainda e vou dialogar com todos os vereadores para ver se a gente alcança a maioria para fazer com que esse projeto tramite esse ano. Porque eu acho que está mexendo com o sentimento das pessoas. E quem tem que ser mais visto e visibilizado nesse momento? A população com deficiência de Curitiba. Nós somos uma cidade rica, que temos um transporte público que é muito bom e ainda tem muito para melhorar, e nós estamos incidindo nesse momento no contrato, porque a gente quer que ele se torne melhor. Nós queremos qualidade e gratuidade no transporte público como forma de melhorar a cidade e a mobilidade. E trazer o debate do direito de mobilidade, respeito com a população com deficiência em Curitiba é meu papel, é nosso papel. Quero convidar os ouvintes para olhar com carinho para essa população, conversar. Olha aí em volta de vocês quem são as pessoas que têm baixa mobilidade, que têm deficiência, e pergunto como elas se sentem. E se fosse um parente seu, um filho, a mãe, a tia ou você mesmo, como é que você gostaria de andar nessa cidade? Você gostaria que tivessem calçadas pensadas para quem é com deficiência? Lojas pensadas, shoppings pensados? Igrejas, teatros, ônibus pensados, terminais pensados, como considerando uma cidade que tem 94 mil pessoas com deficiência, que 49 mil pessoas com deficiência são cegos. Como você gostaria que essas pessoas fossem tratadas? É isso, eu quero que elas sejam tratadas com maior cuidado, com maior carinho e que possam ir e vir. Isso é direito constitucional, está previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, está previsto no Estatuto das Pessoas com Deficiência. Nós temos um crescimento de diagnósticos de pessoas do espectro autista, que também são pessoas que merecem ter uma cidade toda pensada para que elas possam conviver igualmente. Então, o projeto é sobre isso e eu quero que a população de Curitiba me ajude, na verdade, a fazer essa sensibilização e essa inclusão. Não são palavras que nós precisamos dizer, são os gestos que vão mostrar como é que a gente cuida bem, como é que a gente acolhe, como é que a gente trata as pessoas com igualdade. E hoje são as outras pessoas, mas amanhã pode ser qualquer um de nós querendo esse direito garantido. Vereador, só para fechar, o senhor quer trazer as suas considerações finais, porque eu quero a opinião de vocês dois sobre um outro assunto que eu trago na sequência, mas para o senhor fechar, a gente trazer outra pauta logo a seguir. Eu concordo com tudo que a vereadora falou. Poxa vida, é inclusão, é acessibilidade, é cuidar das pessoas, é ter um olhar humano, é tudo isso. Eu só não acho que a forma de fazer isso seja necessariamente com um projeto de lei nos colocando isso goela abaixo. Eu acho que a virtude, o crescimento da nossa cidade é um símbolo disso. A própria cultura que se forma, ela não é de cima para baixo, é de baixo para cima, e por isso mesmo no trabalho de conscientização, no cuidado com o ser humano, mesmo em sala de aula, quando dava aula, enquanto professor, sempre prezei
para ter acesso, ter a capacidade de atingir a todos eles ao mesmo tempo, todos os alunos, todas as alunas, independentemente das dificuldades que enfrentassem. Então, cada cenário é um cenário. E no transporte público coletivo, espero que seja hoje, seja amanhã, assim como já faziam com a própria Wanda, quando ela precisou deste apoio, que o curitibano sempre continue a fazer isso também. E eu sempre vou prezar por fazer isso também. É claro que existem situações que a gente se equivoca, que por vezes não percebe, a gente está tão atento, tão afoito no nosso dia a dia, depois de um dia de trabalho de 12 horas fora de casa trabalhando, que você não percebe que uma outra pessoa está necessitada. E é nesse momento que o curitibano tem que deixar de ser frio, é nesse momento que o curitibano tem que exercer a capacidade de diálogo, de apontar para os problemas de uma forma cuidadosa, de uma forma cortês, para que ninguém fique para trás, para que a cidade continue se desenvolvendo, continue sendo maravilhosa como é e cada vez melhor. Não precisamos nos ater ao passado, a gente tem um futuro brilhante ainda pela frente. Aí, Rodrigo Marcial, vereador do Novo, e também a vereadora Wanda de Assis, do PT, participando conosco aqui no Pan News Curitiba.